novamente minha saudação. Eu antes cometi uma gafe, esqueci de mencionar o presidente, nosso decano, doutor João, da nossa querida Academia de Ciência da Administração do Ceará, e também o administrador Lamarck, presidente da nossa associação. Com a devida vênia, peço escusas e faço essa justa correção que acabei omitindo, bem como saudar também a todos os colaboradores do Cerrado Ceará, que de forma silenciosa, discreta, atuam nos bastidores e permitem que tudo funcione quando a gente está aqui. Eles precisam ser sempre com justiça lembrados. Não vou tomar muito tempo das senhoras e dos senhores, até porque essa plenária comemorativa emblematiza os nossos 56 anos, ela fala por si, por tudo que ela representa para a nossa profissão no Estado do Ceará e do Brasil. No entanto, atendendo o pedido do nosso presidente Leonardo Macedo, que pediu que eu tecesse algumas reflexões no nosso dia sobre administração. Então, assim o farei, com o compromisso de não cansá-los e cansá-las. Eu inicio dizendo que falar de administração é sempre muito difícil. Não é fácil, porque a administração, como ciência eclética, ela por si só já é suficientemente complexa. Ela pode parecer não ser complexa para quem é raso em administração, para quem é leigo em administração, para quem é amador em administração. Mas para quem estuda e conhece a administração, sabe do que eu estou falando. Falar de administração é, portanto, muito difícil, muito complexo. Assim como é ensinar a administração. Ensinar a administração não é algo simples. Nunca foi. Aprender a administração é ainda mais complexo. E exercitar a administração no mundo das organizações públicas e privadas também é muito complexo. Isso quer dizer que a administração não é para amadores. A administração é para profissionais da administração, que têm uma excelente e qualitativa formação superior. Muitas vezes vejo com tristeza comentários nas mídias sociais onde muitos se escondem para fazer chocosos comentários sobre a administração, atribuindo como se fosse dos CRAs, do CFA, a falta de oportunidade de trabalho e de emprego. Nós não somos agência de emprego. Nós somos uma autarquia federal que fiscaliza o exercício da profissão, ilegal e sem qualidade. Esse é o nosso papel. Nós não somos agência de emprego. O que nós fizemos pela nossa comunidade é existir para que todos, este 500 mil de colegas, tenham uma profissão regulamentada entre as 32 que nós temos no Brasil e que eu também tenho o orgulho de presidir, que é o Conselhão. Quantas gostariam de ter profissão regulamentada e não podem? E nós temos há 56 anos e muitos não a valorizam. Quem sabe nunca a entenderam.
Tenho dito de que nós não temos culpa se alguém estudou 4, 5 anos e encontra-se deformado em administração e não formado em administração. Quem cuida da sua formação é cada um. É uma responsabilidade pessoal, individual. Ela não é do sistema CFA-CRS. Cuidar da sua formação é compromisso de cada um de nós. Nos recapacitar também. Quando alguém deprecia a sua profissão, está se autodepreciando, o que é muito triste. Realmente ele não entende onde ele está. Ele não entende o que ele estudou. E ele não entende o que pode fazer com a administração. Dá para fazer muito. Se não fosse assim, eu perguntaria aos nobres colegas que aqui estão comigo hoje. Se não fosse isso, a administração não seria, há muitos anos, 20 anos, pelo menos, o campo de estudo mais demandado pela sociedade brasileira. Por que será? Por quê? Por que a administração também é o primeiro, segundo campo de estudo dos brasileiros e das brasileiras? Se alguém fez um outro curso, o próximo estudo é em administração. Por que será? Porque é um curso fácil? Não, já falei que não é. Se eu tá, tem alguma coisa errada na origem. Mas vamos para o mercado de trabalho. De cada 10 demandas, 7 são em administração. 7. Se vocês... Eu uso o LinkedIn, eu tenho lá oportunidade de carreira. Eu sou assinante premium. Lá dá 9 em administração. Não é 7 de cada 10. São 9. Em todas as nossas áreas e campos de atuação profissional. Só que tem uma paradoxal curiosidade. Estas vagas não são preenchidas. Tem vagas ociosas. E, curiosamente, não é por falta de candidatos. É por falta de qualidade formativa dos candidatos. Nós não podemos ser culpados pelas deformações qualitativas. Pelo contrário, nós vamos ainda, no ano que vem, né, criar que foi decidido, inclusive, numa imersão que nós fizemos, não é um ranking, mas nós vamos fazer uma acreditação dos melhores cursos de administração do Brasil. Nós vamos dizer para o Brasil, enquanto sistema profissional, quais são os cursos que a gente subscreve que tem qualidade e quais não. E essa acreditação, ela vai caminhar junto com a certificação profissional em administração, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Eles vão dialogar juntos. E será um dos requisitos para a acreditação de cursos de administração de qualidade neste país. Já que o Ministério da Educação, o INEP e o Conselho Nacional de Educação têm fechado os olhos ao mercantilismo vil em muitas áreas, especialmente na nossa, então nós precisamos arregaçar as mangas e dizer para o Brasil, em defesa da sociedade brasileira, naquilo que nós subscrevemos e aquilo que nós não iremos subscrever. Uma outra reflexão, e eu acho que essa sim tem que ser comemorada nos nossos 56 anos, porque eu acho que foi o maior presente que nós poderíamos ter recebido no nosso ano dos 56 anos, foi termos vencido esta nociva PEC 108,
que queria acabar com nós e com as outras 31 profissões. Essa foi uma grande vitória. Esse foi o maior presente que nós podíamos receber. Eu dormia, tomava café da manhã, almoçava, jantava com a PEC 108. Juro para vocês, parece que não tenho mais nada para fazer na vida, que eu me sinto tão leve, porque eu só cuidava disso, porque seria o nosso fim. Seria o nosso fim. E ainda tínhamos inimigos na trincheira, tínhamos fogo amigo o tempo todo, enquanto que nós trabalhávamos para evitar os danos letais e irreversíveis da PEC 108, a sociedade brasileira, a qual nós defendemos, tinha gente torcendo favoravelmente. Incrivelmente isso. Mas nós vencemos. O bem sofre, o bem demora, mas ele vence. Ele não naufraga. Nós não podemos nunca perder a fé e a esperança de sermos do bem. Nunca. É duro. Nunca fomos tão ameaçados como durante a pandemia. Nunca. Agora tem o decretão, que está vindo aí para consolidar os 32 decretos das 32 leis das profissões. Tive uma reunião semana passada de 2 horas no Ministério do Trabalho, que agora segregou-se do Ministério da Economia, o que é muito bom, porque sai dessa ideia liberalizante do ministro Paulo Guedes, que para ele acabava com tudo, juntas comerciais, profissões, libera geral. Ao novamente criar o Ministério do Trabalho, ele descontamina dessa ideia liberalizante, que era extremamente nociva, perigosa para nós e para as outras profissões que hoje eu também tenho o dever de defender em Brasília. A PEC 32, a reforma administrativa, os jabutis que já tinham lá, nós conseguimos já administrar do ponto de vista das profissões, claro que tem outros também lá. Para vocês terem uma ideia, nós temos quase 200 iniciativas parlamentares e do Executivo que, de alguma forma, atacam as profissões. Tanto é que nós fizemos um mapa de atuação parlamentar, onde classificamos em 5 níveis, de tanta coisa. Então, aquilo que é nível 1 máximo, ou seja, aquilo, nosso radar está em cima, tem 2, tem 3, tem 4 e tem 5. E retomamos agora o nosso PLS 439, tá? Que agora voltará a ganhar vida, porque não adiantava eu tratar do PLS 439 se a PEC 108 prosperasse. De que adiantaria o PLS 439, tá certo? Bom, agora estamos o retomando. Mas eu preciso lhes confidenciar uma coisa. Ao estudar com detalhe, ler palavra por palavra da nossa Lei 4769 e do decreto que regulamentou a nossa profissão em 67, meus queridos colegas, eu me deparei com uma coisa que eu sentia a maior vergonha. Falava-se sempre que nós não assinávamos nada, que os administradores, os tecnólogos, campos conexos, mestres, doutores não assinavam nada. Mentira. Assina sim. Desde 67. Basta ler o decreto. Basta ler o artigo 3º e o artigo 6º. No artigo 3º, diz tudo o que a gente faz. E no artigo 6º diz que tudo isso que a gente faz tem que ter obrigatoriamente a assinatura de um administrador devidamente registrado no seu conselho com o seu número do registro. E nós passamos 54 anos e não nos damos por conta disso. Sim, está lá escrito. Tanto é que eu já acionei a diretoria da Câmara de Fiscalização e Registro
E nós vamos começar a fazer uma ampla divulgação e trabalho, presidente Leonardo, em cima disso. Está lá escrito, não fui eu que escrevi, foi escrito há 54 anos atrás. Claro que se o PLS 439 prosperar, será ainda melhor, é mais uma ajuda, mas está lá escrito. Pareceres, relatórios, análise de cargos e salários, recrutamento e seleção, está lá escrito. Tem que ser assinado por nós. É privativo nosso. Está lá escrito. A gente nunca fez valer isso. Agora nós vamos fazer valer. E, por fim, em cima da temática, das tendências, o grande desafio nosso, da administração, o principal deles, numa era disruptiva, não só tecnologicamente falando, existe a disrupção não só tecnológica, também, claro, forte, sim, afeta todo mundo, sim, mas existe, antes disso, uma disruptura conceitual e metodológica no mundo. Quer dizer que a administração, inevitavelmente, tem que adotar uma postura disruptiva também, a partir de si mesmo. Ou seja, tem que se reinventar. Qual é a diferença entre eras disruptivas e eras de mudança? Nas eras de mudança, você não zerava o passado totalmente. Nas eras disruptivas, o passado e o presente é simplesmente zerado. Ele não tem mais valor de uma hora para outra. Portanto, muitas coisas na administração vão exigir desapegos. Portanto, nós temos que nos reinventar abruptamente para acompanhar a era disruptiva tecnológica, conceitual e metodológica. A pergunta é: estariam todas as instituições que ofertam cursos de administração preparados para também fazer um ensino disruptivo em administração? Para reinventar a lógica pedagógica da administração? Para sair do modelo cartesiano e fragmentado da Revolução 1.0, quando estamos discutindo a 5.0? Quando estamos discutindo a era disruptiva? A academia estaria preparada para isso? Porque se não estiver preparada para isso, os quadros egressos dos cursos de administração não vão reunir as competências profissionais numa era disruptiva. E esse é o grande desafio que eu vislumbro, não só de hoje, 9 de setembro de 2021, mas já há muito tempo que eu venho alertando sobre essa necessidade de repensar, de redesenhar os modelos e as lógicas pedagógicas que ancoram os cursos de administração do Brasil. Todas aquelas instituições e cursos que ousaram fazê-lo estão se dando muito bem, estão na vanguarda, e estão conseguindo entregar quadros profissionais em administração superiores, diferenciados, com aquelas competências sólidas em administração. Porque, vejam só, nós somos uma ciência diferente de todas as outras. No âmago da ciência da administração, meu querido presidente da nossa Academia Cearense de Administração, doutor João, nossa ciência é diferente, porque no seu âmago ela carrega o ecletismo que lhe é peculiar e que nenhuma outra ciência tem. E aonde está este ecletismo que está no âmago da nossa ciência?
Nós nos nutrimos das ciências exatas, das ciências econômicas, das ciências contábeis, das ciências sociais, das ciências filosóficas, da antropologia, que está dentro desse campo, das ciências jurídicas. Eu pergunto, tem alguma outra ciência e, portanto, profissão que tem este privilégio formativo tão eclético? Não, não tem. Não tem. E isso, para mim, também está no âmago da nossa identidade profissional, que, aliás, também vai ser uma novidade em breve. Nós vamos fazer uma grande campanha nacional, resultado da nossa imersão, não é, conselheiro Cristino, de 2 dias e meio, onde nós elencamos 7 ameaças fortemente letais contra a nossa profissão. 13. Em cada uma delas, nós definimos os requisitos, ou seja, as possíveis soluções. Damos prazo e responsáveis a cada um. E eu estou cobrando. Eu estou cobrando. Se não fizerem, eu faço. Mas, por enquanto, estou cobrando. E uma delas é a identidade profissional. Por quê? Porque a gente conclui, isso não é uma crítica, é uma constatação, de que nós precisamos melhorar o nosso posicionamento no imaginário mental dos brasileiros. Nós não estamos devidamente consolidados no imaginário mental da sociedade brasileira, como, por exemplo, o advogado, o engenheiro, o médico, o psicólogo. Nós ainda não estamos. Temos avançado, mas precisamos avançar mais. E identificamos de que uma das formas é nós deixarmos mais claro qual é a identidade profissional nossa. Não está claro. O que é uma identidade profissional? São os atributos profissionais exclusivos e únicos que nos diferenciam de outras profissões. Mas isso não está claro. Isso vai ficar claro. Quando a gente falar de um profissional da administração, toda a sociedade brasileira vai saber a marca registrada de um profissional da administração é porque ele tem estes atributos. E estes atributos nós vamos comunicar intensamente em todas as nossas mídias sociais, através da nossa Câmara de Comunicação e Marketing. Isso deverá, que é uma outra constatação de letalidade, melhorar a nossa autoestima profissional. Vocês e eu não temos este problema. A gente tem autoestima lá no alto. Nós temos um orgulho enorme do que somos. Mas tem gente que não. Nós somos 500 mil. Nós temos que melhorar, né, o standard da autoestima profissional. E acreditamos que, a partir da identidade profissional clara, consolidada, a gente consiga melhorar ela, né? De ter mais orgulho de pertencimento e da sociedade também nos olhar de forma diferente. Vejam, como contribuintes, cada vez mais nós não suportamos mais amadores na gestão pública. Nós estamos saturados. Ninguém aguenta mais. Desculpa. Fala-se em corrupção, e é correto. É um mal, é uma deformação moral e ética, tem que ser banida, não pode existir, sim. Mas, do ponto de vista quantitativo, os desvios da corrupção dá 1/5 das perdas de dinheiro público se comparado com a malversação do recurso público, com a má aplicação do recurso público, que é 5 vezes mais. E por trás disso está gestão profissional. Desde projetos mal concebidos, mal executados, mal monitorados,
certo? Então, falta administração. Se formos olhar para a iniciativa privada, não tem mais aventureiro, não tem mais chance, não. As empresas que têm compliance, capital aberto, o CEO é que nem treinador de futebol. Se ele não entrega para os acionistas, ele está fora. Está fora, não tem chance. Troca. As micro e pequenas empresas, se elas não tiverem uma administração profissional, elas morrem. E estão morrendo aos montes. 45%, 50%, 60%, até os 4, 5 anos. Então, onde quisermos olhar, a partir até da nossa vida pessoal, que tem que ser cada vez melhor, bem administrada, sob pena de que nós também podemos comprometer o nosso projeto de vida, pessoal e profissional, ninguém escapa, portanto, da administração. E ela, como tendência, ela será cada vez mais valorizada se nós conseguirmos dar conta da gente, nos prepararmos para estas eras disruptivas e adotarmos a administração disruptiva também como antídoto para lidar com as eras tecnológicas, conceituais e metodológicas disruptivas. E aí, eu entendo, e aí eu finalizo, e vou repetir esta parábola, que eu adoro parábolas, que eu mencionei na última sessão plenária no Conselho Federal de Administração, que eu entendo que falta em todos os setores, e conclamo a vocês de que a gente nunca esqueça dela, que se chama honestidade. Sermos honestos com a profissão, com as instituições, com nós mesmos. Esta parábola remonta a 350 anos antes de Cristo, no norte da China, onde um jovem príncipe é então ascendido a imperador. Todavia, ele tinha que estar casado, ele tinha que ter uma esposa. Sugeriram a ele, então, que eles trariam-lhe 27 candidatas à esposa. 27. E vieram todas muito lindas. Ele chamou seus assessores e deu para cada uma delas um pote de terra fértil e num saquinho plástico uma semente. Quem trouxesse a planta mais linda, mais bem cuidada, depois de 3 meses seria escolhida a esposa dele. Passaram-se 3 meses e vieram todas, uma com a planta mais linda que a outra. Apenas uma, coitadinha. E todos olhando para ela e rindo, tirando sarro, estava sem nada. Ele olhou e perguntou: você não soube cuidar da semente que eu lhe dei? Não, majestade, eu fiz de tudo. Eu plantei ela com carinho, reguei ela, mas eu não sei o que aconteceu. Ela não germinou. Ele olhou e disse: ela será a minha esposa. Oh, como assim? Mas foi a única que não teve uma planta. Mas foi a única honesta. Foi a única que não mentiu. Porque eu dei para todas sementes estéreis, inférteis. Foi a única que foi honesta. Portanto, ela é digna de ser a minha esposa. Concluo dizendo, muitas vezes, para ser honesto e verdadeiro,
A gente até passa vergonha. A gente até é motivo de gozação e de riso, de comparações inadequadas. Mas eu entendo que mesmo assim vale a pena sermos honestos com nós e com a nossa profissão e com o nosso sistema CFA-CRAs. Muito obrigado e parabéns pelo nosso dia.